Amém? É só aceitar aí, tá bom? Então, amados irmãos, bem-vindos. No dia de hoje nós vamos estudar sobre transformação e entender que transformação é muito mais do que simplesmente algo que acontece um dia e pronto, acabou. Não. A transformação na nossa vida, ela é constante. Ela é constante, ela é diária. E esse é um dos desafios da caminhada, porque você pode ter sido transformado ontem, ou há um ano, ou há um mês, só que você não pode confiar na sua transformação anterior de antes, sem estar buscando uma transformação constante, sem pressão, mas de uma maneira natural. Cada dia é um passo, cada dia nos aproximando de Deus, cada dia entendendo algo que não entendíamos sobre Deus, sobre o reino dele, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Significa o quê? Significa que Deus acrescenta na nossa vida as demais coisas, ok. Mas aí a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é isso? É uma busca diária. É uma busca onde você diariamente deseja conhecer de Deus, entender. E é por isso que Jesus contou tantas parábolas sobre o reino de Deus, né? Se você lê os evangelhos, você vai perceber como que a cada momento ele contava uma parábola, ele explicava uma parábola, tentando nos revelar algo que parece estar longe, o reino de Deus, mas na verdade está muito perto. Jesus disse: o reino de Deus está em vocês, dentro de vocês. E é você que está me ouvindo aí, que é aquele, aquela que manifesta o reino de Deus na terra. Então, cada ato que você faz, cada obra, você está manifestando o reino de Deus. Tudo aquilo que você faz e também o que você não faz, né? Porque na caminhada cristã, nós vamos perceber que tem aquilo que você começa a fazer e não fazia, e tem coisa que você para de fazer que fazia antes. E isso não é algo também único. Ah, eu parei disso, daquele, isso. Eu não roubo, não mato, não fumo. Não, isso pode ser que em algum momento houve essa transformação, mas é só uma parte das transformações que Deus tem para a nossa vida. No Salmo 27, versículo 13, Salmo 27, está tudo aí na telinha, Salmo 27, versículo 13, está escrito o seguinte: pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Olha só, o salmista aqui, que nesse caso foi Davi, ele disse que se ele não cresse que ele veria o agir de Deus na terra dos viventes, ele já teria sucumbido. E esse é um perigo que pode acontecer de chegar a um ponto da nossa vida, amados irmãos, de a gente pensar assim: não verei nenhum bem nessa terra mais. Vamos levando com a barriga, empurrando com a barriga até o fim. Mas eu não tenho nenhuma expectativa, eu não espero mais nada, Deus não precisa fazer mais nada na minha vida, por aqui acabou, Senhor. E isso é algo perigoso. Parece algo forte. Nossa, ele, ela não quer mais nada. Esperar Deus, Jesus voltar. Só que isso é um perigo, porque na sua caminhada até a volta de Jesus,
existe um tempo. E se você não fizer a coisa certa nesse tempo, você vai se desanimar. E se desanimar, você vai começar a parar. Se você parar, você vai começar a ir por outro caminho que não seja Jesus. E se você ir por outro caminho que não seja Jesus, você não vai mais estar no caminho. Porque você vai saciar a sua sede, João capítulo 4, em coisas que não podem saciar. Então, nós precisamos crer que veremos o bem do Senhor na terra dos viventes. Sim. Não colocando nosso coração dizendo, aqui é tudo. Não. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, qual é o mistério do céu? O mistério do céu é que Jesus está lá. Entenda isso. O segredo do céu é que Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá, também não resolveria. Então, quando a Bíblia diz assim, buscai o reino de Deus, não está falando de algo que está lá no céu. Porque um dia as pessoas perguntaram, mas onde que está o reino de Deus? Quando é que vai chegar? Aí Jesus disse, o reino de Deus não aparece de uma maneira visível. Claro que quando vir o reino de Deus visivelmente para a terra, sim, mas o universo de Deus, o reino dele, se manifesta através da sua vida. E esse é um poder que há em você que você precisa liberar. Deus te deu isso. Você precisa liberar essa graça de você transformar o seu lar em um lugar de paz, de você ter paz no seu dia a dia, de você, por onde você passar, na medida do possível, com quem quiser ter paz, você manifestar esse reino. Existem pessoas que estão, com certeza, desejosas, sem saber, de receber esse reino de Deus, de receber Jesus, que é o próprio reino de Deus, que é Deus reinando nas vidas, Deus reinando na sociedade, por onde a gente passa. E nós precisamos crer que veremos o bem do Senhor na terra dos viventes. Guarda isso. Não perca a esperança. Não diga, por aqui nessa terra tudo acabou. Deus, ele tem tanta esperança naquilo que ele criou, porque ele que criou a terra. Não confunda terra com mundo. Tem muito cristão que confunde terra com mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, não a terra. Não a terra. A terra, está escrito no Salmos 24, que do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no início, Deus criou os céus e a terra, ele que criou. Então, ele criou a terra. Ele criou. Então, a terra não é algo que se lança fora. E o céu também é algo que ele criou. Deus existe além do céu, irmãos. Entenda isso. Deus existe além do céu. Você tem que ter essa visão um pouco maior. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, ele que criou os céus e ele que criou a terra. Então, tanto o céu como a terra são criações. Criações de Deus. Deus está além dessa terra e Deus está além do céu. Pastor, mas então Deus mora onde? Ele sabe. Ele começa no céu. A casa de Deus começa no nosso coração. A Bíblia diz que Jesus habita pela fé no nosso coração. Só que é só o início. A Bíblia diz que o trono de Deus está no céu. Só que é só o início. Deus, ele é maior que o céu. É maior que a terra. É maior que o seu coração. É isso que eu estou querendo dizer. Amém? Então, aqui você ainda está nessa terra. E você vai ter que crer. E vai ser difícil. Senão você pode ficar o quê? Depressivo. Nada mais vai acontecer. Vou viver para quê? Vai entrando esses pensamentos na nossa vida.
Entendeu? Então, salmista, o especialista aqui, Davi, disse: se eu não cresce que eu veria algo bom, o agir de Deus na terra dos viventes, aqui nessa terra, eu já teria perecido. Porque quando você vê situações difíceis, você precisa também crer que Deus vai agir na sua vida. Então, não perca a sua fé. A fé, irmãos, não é só para olhar para o futuro, a fé é para o hoje. Amém? A fé é para o hoje. Jesus disse: não andeis ansiosos. A fé é para o hoje. Ah, mas um dia eu vou morar no céu. Sim, mas e hoje? Como você está? Porque pode ser que a gente diz isso para fugir da nossa responsabilidade, fugir de receber uma responsabilidade de tipo assim, Deus fala: vai e transforme vidas. Vai e faça algo no seu trabalho, faça algo onde você estiver. Ah, mas o que eu fizer não vai ter nenhum impacto. Não vai ajudar ninguém. Se você ajudar uma pessoa, já está muito bom. Se você arrebatar uma pessoa, mas Deus não te chamou para uma pessoa, Deus te chamou para várias pessoas, você que está me ouvindo. Então, tem esperança que você vai levar o reino de Deus aqui nessa terra para aqueles que precisam e vai ajudar muitos que buscam os seus próprios desejos a começar a buscar o reino de Deus, as coisas de Deus. Simplesmente as coisas de Deus. Agradar a Deus, obedecer a Deus, ter planos de Deus, ideias divinas. Tudo isso faz parte do pacote que Deus tem para nós. Ok? E depois da caminhada aqui, a vida eterna. Agora, vida eterna é simplesmente viver para sempre, irmãos. A vida eterna não tem a ver diretamente quando eu chegar no céu, então aí eu tenho vida eterna. Não, a Bíblia diz que tem homens, Elias e Enoque, por exemplo, que eles começaram a viver para sempre já aqui na terra. Só que como que alguém vai ficar para sempre na terra? Então eles tiveram que subir. Porque imagina você ver o Elias no dia de hoje. Não dá. Então, para não assustar a gente, ele subiu. Imagina você ver Enoque. Não, não dá. Então eles subiram. Mas a questão é que a vida eterna não está no céu nem na terra. A vida eterna está em Jesus. E se ele está hoje aí na sua vida, ele pode transformar hoje a sua vida e pode te usar para transformar outros. Então, não deixe, mesmo a sua mente vai tentar dizer: não, mas está difícil, mas é isso, aquilo, eu vou parar. Deus está dizendo: não pare e creia que você vai ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Segundo ponto está em 2 Coríntios 3. Por causa do tempo, eu vou ler só o versículo 17 e 18, mas esses versículos que estão aí, você pode ler como lição de casa. 2 Coríntios 3, lê completo, são só 18 versículos, amém? Mas eu vou dar um esclarecimento aqui que também fala dessa expectativa que a gente tem que ter enquanto estamos nessa terra. Lembrando que a terra não é o mundo. O mundo é o sistema. É o que o diabo faz. O que o diabo faz. Mas a terra foi criada por Deus. O inimigo nunca criou nada. Hein? O diabo nunca criou nada. Olha só, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor, Deus, é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, você não precisa estar preso, algemado, cativo, preso na angústia, preso em vícios, preso no pecado. Não, tem liberdade, ele nos liberta. Mas todos nós com cara descoberta, com o rosto descoberto, ou seja, sem um pano, sem um turbante na cara, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Um pouco complicado, deixa eu explicar. A Bíblia diz que nós refletimos como um espelho. Então, guarda isso. Se você está olhando para Deus, você vai refletir Deus. Se você
está olhando para o problema, você reflete o problema. Se você olha para a doença, você reflete a doença. Se você olha a violência, você reflete uma pessoa assim, nossa, ele é violento, ele é agressivo, ele não tem esperança, seja o que for. Se você olha até muito, eu quero estudar muito sobre o diabo, pastor, quero saber tudo. Cuidado, saiba o que é para saber. Agora, olhe para Jesus, porque nós não fomos chamados para olhar para o inimigo, nós fomos chamados para olhar para o Senhor e refletir o que ele tem. Em cada segundo, o que ele tem. Tanto refletir sobre a nossa vida, como refletir da nossa vida. Então, Deus está te chamando no dia de hoje, nessa terra, para você refletir a glória dele. E a pergunta que eu faço é, número 1, o que você está refletindo por onde você passa? E não tem pergunta número 2, essa é só a única pergunta. E aí, a Bíblia diz que a transformação na nossa vida, é de glória em glória. Então, é uma transformação constante. Deus sempre está te transformando. Quem está entendendo? Deus sempre está te transformando. Então, não basta dizer, eu me converti por exemplo, 2009. Não. Sim, é bom, mas é o início. Mas Deus quer transformar constantemente a nossa vida. Deus quer continuar transformando a sua vida. E isso é tão importante. O que isso relata, irmãos? Isso relata também e mostra experiência com Deus. Nós temos que ter a nossa experiência com Deus. E quando uma pessoa ela erra, quando uma pessoa ela não está do jeito que aos nossos olhos é bom e não sei o quê, não é porque ela nunca teve um encontro com Deus. Não diga isso. Tire isso do seu vocabulário. Tira isso do seu vocabulário. Mas a questão é que ela precisa de mais uma experiência com Deus. É só isso. Quem está entendendo? Porque, às vezes, você tem que saber ajudar as pessoas. Às vezes, alguém está passando por uma dificuldade, a pessoa errou, fez o que não devia, e aí a pessoa diz o quê? Não, é porque ela precisa de um encontro com Deus. Sim, mas não é que ela nunca teve, mas ela precisa de uma nova experiência com Deus. Atos capítulo 9 fala de Paulo. Você pode ler Atos 9, como lição de casa, Atos 9, eu vou dar só um versículo, como você já vai ler 2 Coríntios 3, sua lição de casa. Sua lição de casa é 2 Coríntios 3, e próxima semana, 2 Coríntios 3, cada um vai ter alguns minutos aqui, 3 minutos, 5 minutos, para você me dizer o que você aprendeu em 2 Coríntios 3. Sinta-se livre. Mas será que eu estou entendendo certo? Nós vamos ver na aula. Próxima semana, quinta-feira, ok? Mas será que eu estou entendendo certo? Não, irmãos. Mas alguém entendeu isso, eu entendi outra coisa. Então eu estou errado, ele está certo. Tira isso da sua mente. Tira isso da sua mente. Tenha a convicção que Deus está aí com você, que Ele te ensina, que o Espírito Santo te guia em toda a verdade, que o Espírito Santo te mostrará o que você precisa entender. E aí a gente vai juntar o quebra-cabeça próxima semana, quinta-feira. Você precisa estar aqui. E chama para as pessoas, porque chegou a hora de você me dizer o que está em 2 Coríntios 3. Atos 9 fala de Paulo. Atos 9 fala de Paulo. Em Atos 9, a Bíblia mostra que, enquanto Paulo estava indo perseguir, matar cristãos, Jesus se revelou para ele. E Paulo teve uma outra experiência com Deus. Por que outra experiência com Deus, pastor? Não estou entendendo. Porque Paulo era judeu. E Paulo servia a Deus desde a juventude dele. Só que quando Jesus veio para a terra,
Ele pensou, não, Jesus não é o Filho de Deus, porque Jesus era uma revelação de Deus, a própria revelação de Deus virou carne, entendeu? E aí Paulo não gostou, e ele começou a perseguir aquilo que era de Deus, porque ele não tinha tido o quê? Uma experiência com Deus. E aqui eu finalizo. Então, nós precisamos, número um, anote aí se você está anotando, ou guarda na mente. Se você tem a mente, guarda na mente ou escreve. Número um, você precisa crer que vai ver o agir de Deus nessa terra. Porque você não está no céu ainda. Então, você tem que crer que Deus vai agir na sua vida nessa terra. Número 2, você precisa entender que a transformação de Deus é diária. Coloca aí, transformação diária. Número 1, verei o agir de Deus na minha vida. Número 1, verei o agir de Deus na minha vida. Escreve como você, ok? Número 2, a transformação de Deus é diária. E número 3, ainda que eu tenha tido experiências com Deus no passado, eu preciso de uma nova experiência. Uma nova experiência. Número 3, preciso de uma nova experiência. Vou falar de novo. Número 1, eu estou falando em outras palavras porque é o mesmo sentido. Número 1, Deus agirá na minha vida ainda em vida, nessa terra. Número 2, a transformação de Deus é contínua, não acaba. Número 3, eu preciso de uma nova experiência com Deus. Porque, às vezes, irmão, se a gente não tiver novas experiências com Deus, você pode fazer como Paulo, que perseguiu o que Deus tinha feito. Porque a experiência dele foi boa, ele já servia a Deus desde a juventude dele. Ele era judeu e era muito zeloso, era muito cuidadoso. Mas quando Jesus veio, ele disse, não, Jesus não pode ser o Filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus, sim. Amém? Então, esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida e a cada dia busque o reino de Deus. Como? Leia a Bíblia, peça orientação onde você não souber e tenha a convicção que Deus é poderoso para te guiar. Não duvide de Deus em você. Ok? É até aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.